Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Miguel Guerra, sou do sexo masculino, eu tenho 37 anos, sou branco, tenho os cabelos castanhos e os olhos castanhos, tenho uma estatura alta, 1,83 m, estou trajando uma calça preta e uma camisa salmão. O ambiente de aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Hoje nós vamos trabalhar a formação étnico-cultural do povo brasileiro. O objetivo da nossa aula é compreender os processos históricos que contribuíram para a formação étnico-cultural do povo brasileiro, reconhecendo a diversidade de influências indígenas, africanas, europeias e asiáticas. Esse nosso conteúdo ele é bastante complexo e o termo-chave essencial é uma pergunta que eu faço direcionada para você. Qual a sua cor? Qual a cor da sua pele? É muito comum nas salas de aulas que os nossos alunos, quando se trata da cor da pele, eles fiquem questionando: minha pele é branca? Eu sou preto? Eu sou pardo? Então, nós temos aqui a questão de número 1 da UEA 61 de 2023, onde está escrito: analise o gráfico. Evolução da população em 1.000 habitantes de acordo com autodeclaração de cor ou raça. Neste gráfico, você está enxergando as linhas que referem-se à população de brancos, pardos, pretos. Nesse gráfico não há nem indígenas, nem amarelos. E você deve estar se questionando, indígena é cor? O lance é o seguinte, desde 1872, o governo brasileiro vem classificando a população por cor da pele. Só que de vez em quando, eles acabam incluindo algumas tonalidades vinculados à mestiçagem, colocando ou considerando ali, naquele contexto, se o indivíduo é caboclo, como já aconteceu no século passado, se o indivíduo ele é mameluco, usando termos dessa forma. Só que quando o IBGE surgiu, ele padronizou a cor da nossa população, definindo que no Brasil nós temos povos de cor branca, parda, que seriam os mestiços, preta, amarela, que são os asiáticos. Os indígenas não eram contabilizados. E quando você questionava o indígena, perguntando qual era a sua cor, o indígena olhava para si e dizia: não sou tão claro para ser branco, muito menos tenho a tonalidade da pele escura para ser considerado preto. Então, não é descendente de asiático e ele acabava se autodeclarando como pardo. E, a partir de 1990, o IBGE, então, resolveu introduzir o termo indígena e nós tivemos o reconhecimento dos povos indígenas a partir dos dados censitários. Com isso, então, temos o termo autodeclaração, onde o indivíduo afirma qual é a sua cor da pele. Esse seria o critério que o IBGE utilizaria para os seus dados censitários. No gráfico, então, você tem ali o ano de 2012. E tu observas a coloração azul do gráfico, que corresponde à população de brancos. E, nesse gráfico, a população de brancos está decrescendo. Já de vermelho, tu tens a coloração parda, os mestiços, os miscigenados. E aí você tem uma elevação da população. Lá embaixo, em verde, você tem a população de cor preta, que também teve o aumento. Então, qual era o objetivo da interpretação deste gráfico? Compreender que está diminuindo o número de brancos no Brasil, mas que na década passada os brancos ainda eram a maioria, porém durante a década passada, no intervalo do censo de 2010 para o censo de 2022, o percentual de brancos diminuiu, o percentual de pardos aumentou e o percentual de pretos aumentou. Então, vem a pergunta, por quê? Considerando a análise do gráfico e seus conhecimentos sobre a população brasileira, verifica-se o aumento no quantitativo do grupo de autodeclarados brancos. Já não marcarás mais a letra A. Por mais que ele diga, devido à política de branqueamento implantada no país pós 1990, você identificou que o número de brancos está diminuindo. E mais, essa política de branqueamento ela existiu. Lá no século XIX, a maioria da nossa população era parda, eram miscigenados. E a nossa elite criou uma política de branqueamento, atraindo imigrantes europeus para poder se afirmar
como etnia majoritária, aliás, cor majoritária. B, pretos, em virtude das políticas de ações afirmativas, potencial para ser resposta. C, pardos, em razão do processo de imigração de haitianos. A imigração de haitianos começou a partir de 2010, entretanto, a cor dos haitianos majoritariamente é preta e não pardo. Então, descarta a letra C. D, brancos, por efeito do empoderamento da cultura eurocêntrica. No gráfico, você já percebeu que o número de brancos diminuiu, é pretos, em função do processo de miscigenação no país após 1990. Também não pode ser resposta, porque a quantidade de aumento é relativa às políticas afirmativas. A nossa Constituição declarou a igualdade de todos os povos dentro do território brasileiro. Mediante isso, o governo brasileiro constatou uma enorme desigualdade em relação à população branca e à população considerada negra. O IBGE considera negro todos aqueles que são pretos e pardos. Esse termo foi criado nos anos 70 e o IBGE então acabou abraçando. Então existe. Você que usar no vestibular o termo negro estará para o IBGE se referindo a tantos pretos e pardos, e esse aumento foi porque, devido à desigualdade, o governo constatou que, se fosse fazer por meios de conscientização, poderia levar décadas, e começou então políticas afirmativas mais diretas, como o sistema de cotas, como não só na questão do vestibular, mas na política, começou a incentivar campanhas multiétnicas para reforçar a identidade. E, consequentemente, nós tivemos muito mais gente se declarando como parda e preta que antes se declaravam como brancos e pardos. Ou seja, aumentou o número de pardos porque diminuiu o número de pardos que se declaravam como brancos. Aumentou o número de pretos porque diminuiu o número de pardos que se declaravam, o número de pretos que se declaravam como pardos. Então essa é a essência da questão de número 1. Gabarito, letra B. Questão 2. O IBGE pesquisa a distribuição censitária brasileira segundo a cor da pele, com base no critério autodeclaração das pessoas entrevistadas. Os dados do censo demográfico demonstraram que essa distribuição é bastante heterogênea em termos regionais. Sobre esse tema, é correto afirmar. Então, meus alunos, quanto à questão da região, existem alguns gatilhos que você pode estar pegando para acertar as questões. Vamos lá. De onde vêm os pretos no Brasil? Os afrodescendentes. Quando eles chegaram aqui? Período colonial, e muitos foram vítimas do tráfico humano, o tráfico de escravos. E as regiões de plantation correspondem, então, às regiões onde você teria, proporcionalmente, maior população de cor preta, Nordeste brasileiro. Já a região sul do Brasil, a política de embranquecimento levou muitos colonos de origem europeia para o povoamento do sul. Daí, majoritariamente, os estados do sul terem populações de cor branca, principalmente o Rio Grande do Sul, que é o destaque em relação a essa coloração em proporção da população. Mas nós que estamos na região norte, a nossa região tem relação com povos indígenas. Então, aqui na nossa região, o predomínio é de pardo. Os pardos predominam na região norte. São aproximadamente 70% da nossa população. E o destaque para o estado do Pará. O estado do Pará é o estado que tem proporcionalmente o maior número de pardos em relação ao montante da população. Quase 71%, 70% segundo o censo, aproximadamente. O Amazonas está em segundo lugar. E uma dica importante, o Amazonas é o estado que terá menor proporção de brancos. Mas, Miguel, eu vejo tantos brancos. Na verdade, são pardos. Entendido? Nós temos aqui majoritariamente pardos. É o segundo estado com esse quantitativo. Então, com base nessas minhas informações, vamos analisar as alternativas. A. No norte, a maioria da população é parda. Aspecto positivo. O que reflete o intenso processo de miscigenação com a população indígena original. Tem tudo para ser o gabarito da questão, a letra A. B. No sul, os pretos participam com cerca de 1/5 da população total, enquanto a participação dos pardos é aproximadamente 2/5. Falso, porque você já entende que no sul predominam brancos. C. O critério de autoclassificação foi adotado pelo IBGE a partir do Censo Demográfico de 91, o que reflete a redemocratização
após o fim do regime de 64. Falso, não está vinculado com o objetivo da questão, esse debate. D. A população branca tornou-se predominantemente no centro-oeste, devido ao avanço da fronteira agrícola que atraiu produtores rurais gaúchos para aquela região. O centro-oeste também tem uma população majoritariamente parda, então o erro aí é que os brancos não são predominantes no centro-oeste, mas sim, houve um atrativo de produtores rurais do sul do Brasil, o que causou um embranquecimento daquela população, mas majoritariamente são pardos. E letra E, a população preta é predominantemente nas regiões rurais, pelo motivo pelo qual cerca da metade da população nordestina é classificada como preta. Apesar de, no Nordeste, ter o maior percentual de pretos do Brasil, relativo, né, população relativa ao montante da população, ainda predominam no Nordeste pardos, então não poderia ser a letra E. Então, como gabarito oficial, a letra A, como justificamos, região norte, nós temos predomínio de população parda. Então vamos à questão de número 3. Examine os gráficos que mostram os resultados de um estudo sobre as estatísticas de gênero realizado pelo IBGE, divulgado em 2018. Levante as mãos e agradeça quando constar um gráfico na sua prova. O objetivo é só saber o que o gráfico demonstra para a gente. No texto do gráfico, você tem desigualdade de gênero no Brasil. Então, ao analisar, tem dois lados o gráfico, educação e mercado de trabalho. No lado da educação, o que o gráfico demonstra para a gente? A mulher branca, se comparado com o homem branco, tem muito mais escolaridade a mulher que o homem. Mulher preta ou parda, homem preto ou pardo. A mulher tem mais escolaridade. E se você for relacionar a cor da pele, pessoas brancas têm mais escolaridade do que pessoas pretas e pardas, o que mostra uma desigualdade por cor da pele no Brasil, que tem origem histórica, social e econômica, onde populações brancas têm indicadores socioeconômicos melhores que populações pretas e pardas, sendo que populações pretas e pardas são maioria, o que demonstra um processo histórico de exclusão social e étnica no Brasil que está tentando se resolver agora. Então, a gente tem as políticas afirmativas relacionadas a esse contexto. Quando você olha para o lado, tem o mercado de trabalho, que é uma relação por gênero. E aí você percebe que a mulher tem uma remuneração menor do que o homem. Então, o que eu entendo? Que mesmo com maior escolaridade, as mulheres acabam tendo remunerações menores, mostrando que não só há desigualdade por cor da pele, mas também o Brasil apresenta forte desigualdade de gênero. Mediante isso, vamos à análise das questões, das alternativas. Considerando os dados apresentados e conhecimento sobre a população brasileira, verifica-se que a diferença entre a mulher branca e a mulher preta ou parda é maior do que há entre o homem branco e o homem preto ou pardo no ensino superior. B. O rendimento dos homens é superior ao das mulheres, embora eles apresentem menor participação no ensino superior. C. A diferença de cor ou raça não interfere nos percentuais de homens e mulheres no ensino superior. D. O menor rendimento das mulheres está atrelado ao reduzido acesso delas ao ensino superior. A diferença entre os rendimentos é consequência do maior número de homens do que de mulheres no país. Então perceberam pela questão que a alternativa é só a interpretação do gráfico. Mas alguns dados que a gente vai trabalhar aqui rapidinho. A letra E tem um probleminha. As mulheres são a maioria na população brasileira, em virtude dos homens terem um índice de mortalidade maior, em virtude de acidentes, negligência com a saúde e violência, tá? Só para constar. Então, para essa questão, o gabarito é a letra B. O rendimento dos homens é superior, como nós vimos no gráfico, só que eles têm menor escolaridade. Na aula de hoje, nós vimos a formação étnica da população brasileira, um assunto extremamente importante devido a um país de desigualdades como o Brasil. Então, convido todos a vocês a assistir a nossas aulas, siga o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais.